Essa discussão que a gente vê no Brasil sobre quais redes sociais poderão operar no país e quais não poderão, qual tipo de regra, qual tipo de conteúdo pode ser publicado ou não pode ser publicado, isso também acontece na Europa em grande medida. Inclusive já houve várias ameaças de bloquear o X por lá, porque o pessoal não se entende com Elon Musk. E normalmente a conversa gira em torno do problema da liberdade de expressão em si, que é um problema muito importante e que, para mim, é um problema prioritário em nossa sociedade, no Ocidente, no Brasil, na Europa, em todos os países democráticos. Agora, além do problema da liberdade de expressão em si, como valor, como direito individual, como parte de um conjunto de liberdades que existe numa sociedade democrática, existe também o problema econômico que é vinculado ao problema da liberdade de expressão. E por que eu trago esse ponto? Porque isso vai ser um dos elementos importantes de pressão contra os diversos países que busquem adotar políticas de censura ou de restrição de liberdade de expressão, especialmente aqueles que tentem bloquear plataformas, porque essas plataformas dependem de ter uma audiência ampla. A plataforma sem os usuários ela não vale nada, ela não tem os bilhões e trilhões de valor de mercado que a gente vê por aí. Então, quando um país como o Brasil ou algum conjunto de países como a União Europeia diz que vai bloquear uma certa plataforma, o que eles estão, na verdade, ameaçando é impedir o acesso de uma determinada plataforma a um mercado de, no caso do Brasil, 200 milhões de pessoas, na Europa, 300 milhões de pessoas. E essas restrições significariam uma perda de receita potencialmente bilionária, que poderia até inviabilizar alguma plataforma caso muitos países comecem a adotar esse tipo de medida. Já a China, por exemplo, é um mercado que é bastante cerceado, limitado para essas plataformas, não só porque os chineses eles já bloqueiam o acesso de muitas plataformas, eles têm suas próprias plataformas que ocupam esses espaços. Os russos têm algumas plataformas, por exemplo, tem o Yandex, que oferece vários serviços online, tem aquele Contact, que tem um tipo de Facebook mais ou menos piorado, mas é bem interessante. Eu cheguei a ter conta nele no passado, quando morei na Ucrânia. Então, o acesso aos mercados ocidentais é fundamental para a rentabilidade dessas plataformas, para o desenvolvimento futuro das plataformas e, portanto, existe um incentivo econômico enorme para que os Estados Unidos, que são o país onde estão sediadas e onde são desenvolvidas a maior parte dessas plataformas, existe um incentivo enorme para que eles defendam, promovam e insistam na liberdade de expressão mais ampla possível no Ocidente. Isso, por um lado, significa que pode haver pressão sobre vários países para adotar políticas que sejam mais livres do que os países gostariam de adotar. Por outro lado, significa que haverá pressão para que haja mais liberdade do que talvez houvesse sem essa pressão econômica. É um aspecto importante do debate que me parece negligenciado. Quase ninguém fala nesse ponto, no lado econômico da pressão pela liberdade. É isso por hoje. Quem não seguiu o canal, siga. Um abraço. Até breve.